Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Estamos juntos nessa manhã de quarta-feira, hoje 25 de maio. Hoje celebra-se o dia do massagista, o dia da indústria e dia do trabalho rural. Queremos parabenizar a todos os profissionais, massagistas, trabalhadores da indústria também. Enfim, parabéns a todos vocês que estão contribuindo para o progresso desta nação. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com mais uma reflexão, conclusão da mensagem que nós ministramos sobre o segundo simpósio da família, que tem como tema Restaurando o altar da sua família. Fiquemos, portanto, com esta conclusão. Do que nós podemos fazer por aquelas pessoas que estão na terceira idade. Não há lugar melhor do que a igreja para ajudá-las, para assisti-las, para acompanhar estas pessoas. Eu queria que nós pensássemos aqui que a proporção que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo os reflexos, vai perdendo a visão. Por exemplo, se eu tirar esse óculos aqui, eu não consigo ler uma palavra aqui da minha Bíblia. A audição, a gente vai perdendo tudo, vai perdendo a visão, perdendo a audição, perdendo tudo. O vigor da vida vai se esvaindo. E essa pessoa, principalmente quando chega na faixa etária da terceira idade, e principalmente quando elas são aposentadas, elas vão se sentir inúteis. Elas vão se sentir, é como se fosse presente, mas ausente, útil, inútil, porque não está mais servindo para fazer nada. E essas pessoas então têm a sensação de que cada dia que passa elas estão morrendo. Aí a solidão vai tomar conta do seu coração, a tristeza, a depressão. Eu conheço pessoas idosas que estão se suicidando, porque não suportam tamanha a sensação, o sentimento de solidão, de desprezo. Às vezes não é pelas pessoas de fora, não, pelas da própria casa. É aqui que geralmente as pessoas, quando se aposentam, elas se sentem ociosas, elas se sentem enfadadas, elas se sentem realmente, eu não sirvo mais para viver, e eu não tenho mais motivação para viver. E algumas delas chegam até a se suicidar. Como o cristão deve reagir a essa condição de vida? Ou como superar esses sentimentos? Como? A igreja, meus irmãos, como instituição divina, tem tudo para ajudar essas pessoas. E nós vamos dividir essa lição em duas partes. A pergunta é: qual o papel da igreja para com as pessoas da terceira idade? E eu respondo: a igreja é a única instituição que tem condições não só para ajudar, mas inclusive incluí-las nos seus programas de trabalho, de sorte que nenhuma dessas pessoas elas se sintam excluídas ou pessoas inúteis. E o que é que a gente vai fazer, pastor? Eu vou dizer aqui algumas coisas que a igreja pode fazer e deve fazer. Primeiro, a igreja deveria ou deverá criar ou fundar, melhor diria, fundar uma casa de idoso. Não tem aqui o São Vicente de Paula? Pronto, a igreja cristã, a igreja evangélica deverá fundar uma casa para idosos. Por quê? Aquele cristão, muitas vezes, quando chega numa certa idade, os filhos não têm mais paciência com os pais, os netos também, passam a detratá-los, velho rabugento. Esses são os termos mais educados, viu? Velho rabugento, o velho está fedorento, está gagá, Quando vai comer na mesa,
baba mais do que bota comida, ingere a comida na sua boca. Então essas pessoas, elas passam a se sentir excluídas da própria família. Então nada melhor do que se houvesse uma casa do idoso, para onde eles tivessem onde ficar abrigados. Em João Pessoa tem uma casa do idoso. Eu já disse para os meus filhos que se eu chegar ainda a viver muitos anos e chegar a essa fase etária, essa faixa etária do idoso, eu não quero ir para a casa de filho, eu quero ir para um abrigo, para uma casa do idoso, assim como tem lá em João Pessoa, por sinal dirigido até pelo Dr. Sócrates Pedro. Ele já foi deputado estadual, hoje ele é quem administra essa casa dos idosos em João Pessoa. Eu prefiro ir para uma casa de idoso, que lá eu vou ter pessoas da mesma faixa etária da minha idade, vou ter diálogo com eles, eu vou compreendê-los, eles vão me compreender, do que eu estar num lugar onde eu me sinta discriminado, excluído. E não é por ninguém estranho não, pelos próprios filhos, pelos próprios familiares. Então preste atenção, irmãos. Essa fase é muito difícil, e a igreja precisa de olhar isso com carinho, com amor. Não podemos fazer descaso, não podemos fazer vista grossa. Nós somos uma sociedade, e a igreja é a única associação que tem essa capacidade de alcançar os idosos. Então essas pessoas, muitas delas se sentem excluídas, discriminadas, como dissemos, mas aquelas que não se sentem precisam de ser trabalhadas, elas precisam de ser aproveitadas na casa de Deus. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, Joel diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Geralmente quem sonha é jovem, né? Mas aqui diz vossos velhos sonharão, vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Lá em Provérbios 1:23 diz: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Observe, irmãos, que nós vemos aqui a palavra de Deus deixando promessa para quem está na terceira idade, que não esteja assim tão dependente, que eles podem ser usados por Deus. Amém? Amém, irmãos? Isso nos traz um certo conforto, porque a gente sabe que nós, até aqui, pelo menos os que vieram à casa do Senhor, que estão aqui nessa manhã, mesmo estando na faixa etária da terceira idade, você ainda tem condições de andar, de caminhar, de chegar até aqui para prestarmos culto a Deus. Que bom, não é? Ou seja, aqueles que estão nessa condição, temos alguma coisa para oferecer para você. Nessa lição, nós vamos destacar a vida dessa senhora Dorcas. Aí aqui agora que eu vou entrar sobre essa senhora. O texto diz que ela fazia túnicas para os órfãos e para as viúvas. E vou fazer aqui uma pergunta que algumas irmãs já ouviram falar em outras ocasiões sobre esse texto, poderão até dizer: a ferramenta de trabalho de Dorcas, qual era? Hein? Uma agulha. Vocês sabem o que é que uma agulha pode fazer? Não estou falando daquela agulha da máquina de costura, não. Naquela época não havia máquina de costura, era na mão. Hein? Fazer roupa. Era o que ela fazia. Túnicas para os órfãos e para as viúvas. Ela usava uma agulha. O que é que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Esse nome de Dorcas no grego significa gazela, e no aramaico Tabita também significa tem o mesmo sentido. Gazela é um animal que ele é rápido, ele é ágil. Então Dorcas, embora tivesse já numa certa faixa etária de idade, eu acredito que ela já estava
beirando já essa a faixa da terceira idade, mas ela não deixou de servir ao Senhor com uma agulha, fazendo roupas, túnicas para os órfãos e para as viúvas. Sabe, irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 11, quando Jesus recebeu daquela mulher, Maria Madalena, aquele que trouxe um vaso de nardo puro e derramou, e quebrou e derramou aquele nardo puro sobre os pés de Jesus, depois enxugou com seus longos cabelos. Judas disse: para que esse desperdício? Por que não se distribuiu esse dinheiro com os pobres? Isso é um desperdício. Jesus disse: olha, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Essa mulher fez uma ação tão nobre que onde quer que for pregado esse evangelho, como eu estou citando agora de manhã, lembrando essa passagem, será lembrada em memória dela o que ela fez por mim. Mas eu chamo a atenção dos irmãos para essa expressão: os pobres sempre tendes convosco, ou seja, sempre haverá alguém necessitado de ajuda. Jesus citou inclusive o que está lá em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27 diz: a religião sem pura e sem mácula é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e ao mesmo tempo separar-se incontaminado do mundo. Tiago 1, 26 e 27. Irmãos, todo o tempo que você quiser servir ao Senhor, mesmo estando nessa faixa etária da terceira idade, nem que seja com agulha, você pode servir ao Senhor. Assim como Dorcas, nós temos muita coisa que realizar, há muitas atividades que podem ser ocupadas por você que se dispor a fazer a obra do Senhor, ou usar alguns dons, como seja o dom da generosidade, o dom da caridade, o dom da filantropia, socorros aos menos favorecidos, dar boas obras, boas ações e ou da oração. Tudo isso aqui você que é da terceira idade pode fazer. E quero dizer uma coisa para vocês, irmãos: diante de um mundo secularizado, cheio de ideologias e inversão de valores, nós vemos com muita tristeza que os idosos, as pessoas da terceira idade, elas têm sido desprezadas. É como se fosse uma carta fora do baralho. A começar, como eu disse há pouco, pelos próprios familiares que os excluem da sua casa e procuram um abrigo de idosos. Vai lá para São Vicente, fica lá, deixa esse velho lá, deixa essa velha lá. Eu não tenho mais paciência com ele ou com ela. Interessante, meus irmãos, quando a gente era criança, os nossos pais tiveram tanta paciência conosco, sim ou não? Você imagine, quando você era bebê, sua mãe dava um banhozinho em você, colocava talco, Johnson, tudo, deixava você perfumadazinho ou perfumado e botava você lá no berço. Quando menos esperava, ela ouvia de lá um estralo. Quando ia lá, a criança estava toda dobrada. E ela, com paciência, ia lá, trocava a fralda e fazia carinho, mesmo às vezes até com assim, sem essa disponibilidade de tempo suficiente, mas ela fazia tudo isso por amor. Na hora de nós retribuirmos o que os nossos pais fizeram por a gente dá as costas. A gente faz de conta que não está enxergando. A gente faz de conta que essa não é a nossa responsabilidade. Aí a igreja tem o seu papel de ocupar, dar espaço para essas pessoas fazerem alguma coisa. Lá em Provérbios 22, 23 diz: honra teu pai que te gerou e não despreza a tua mãe quando esta vier a envelhecer. Eu conheço pessoas idosas que morreram de desgosto.
porque morreram numa inteira e numa completa solidão, se sentiram desprezados. Olha, irmãos, o comunismo, onde ele é implantado, as primeiras pessoas a serem executadas são os idosos, que eles dizem assim: isso aqui vai ser um prejuízo para a nação, isso vai ser um prejuízo para o Estado. Doença de todo tamanho, de toda natureza, esse idoso vai precisar assistência hospitalar, assistência médica, assistência na área da saúde, e esse dinheiro a gente vai gastar com quem já está no fim da existência. Mata. É assim que o comunismo faz, infelizmente. E tem muita gente achando que esse é um bom momento para uma nação como o nosso país, que é um ano de eleição, adotar esse regime maligno, diabólico e satânico. Meus irmãos, diante desse destratamento para com os idosos, o que devemos fazer como igreja? Eu disse a princípio que a gente tinha muita condição de fundar uma casa para o idoso. E aqui na igreja, enquanto isso não acontece, o que poderemos oferecer? Existe nos municípios, em cada cidade, eu conheço aqui em Campina Grande, eu morei ali no centro da cidade, e todos os dias um ônibus da Secretaria Social vai lá, apanha todos os idosos e eles vão para uma casa, ter uma casa aqui, um lugar, um dia de lazer. E eu uma vez me sentei lá num banco e estava conversando com um daqueles idosos. Ele disse: olha, não queira saber que coisa boa é essa que o governo municipal oferece para nós idosos, porque a gente vai para lá, a gente se diverte, a gente distrai, a gente joga sueca, a gente joga baralho, joga dominó, joga dama, e o dia passa que a gente, quando termina, a gente sente saudades. Um trabalho de ação social que ocupa a mente do idoso. Nós poderíamos, irmãos, aproveitar uma ideia como essa e trazer isso para a nossa comunidade. As pessoas idosas precisam de interagir uns com os outros. Seria bom a gente fundar, quem sabe, a associação das pessoas da terceira idade. Alguns não vão querer fazer parte porque vão se sentir idosos. Eu não queria me sentir velha ou velho. Mas você vai sentir essa necessidade um dia lá na frente. Você vai precisar de ter isso, de sentir interagir. Cuidado, porque nós poderemos ser cobrados pelo Estatuto dos Idosos por não darem a devida atenção a essas pessoas. Muitas vezes a gente vê, vez por outra, a Justiça, o Estatuto dos Idosos instaurando inquérito contra famílias que às vezes não tratam bem os seus idosos. A palavra de Deus, irmãos, é o manual que nos ensina, que nos instrui, que nos orienta como nós devemos tratar essas pessoas, com amor, com carinho, sabendo que elas precisam mais de serem auxiliadas e ajudadas do que qualquer outra pessoa. Mas também uma outra razão, em virtude dos cristãos idosos terem uma grande vantagem daqueles que não conhecem a palavra de Deus, a exemplo de Dorcas, eu quero citar aqui alguns exemplos que eu vou guardar para o resto da minha vida como pastor dessa igreja. E os mais antigos aqui podem lembrar: o presbítero Laércio, a missionária Marise, são os mais antigos aqui da igreja. Mas eu não posso esquecer um homem como José Barbosa de Menezes, conhecido carinhosamente como Pai Zeca. Numa certa faixa etária de idade, já passando dos 80 anos. Não me lembro quando, juntamente com o presbítero Moisés Quaresma e outros irmãos que já dormem no Senhor, fundaram o culto matutino. Todos os dias, 5 horas da manhã, eles estavam de joelhos dobrados, buscando a face do Senhor. Uma atividade que qualquer idoso pode fazer, isto é, aqueles que ainda podem se locomover. Um outro que me lembra muito no Ministério da Oração foi
o irmão Justino. Ele morava aqui na rua Barão da Passagem. Barão da Passagem, eu acho que é no Catolé, né? Onde a senhora mora, né? Ali. Todos os dias. E ele tinha um defeito na perna. Ele tinha uma perna curta. Ele tinha uma perna maior do que a outra. E ele vinha todos os dias, a pé, lá da Barão da Passagem, para aqui, para a igreja, para o culto matutino. Todos os dias. Quer chovesse, quer fizesse sol. Um idoso realizando o ministério da oração e da intercessão, como Ana. Lá em Lucas capítulo 2 diz que Ana tinha 84 anos. E era da tribo de Fanuel, era filha de Fanuel da tribo de Assé. E todos os dias ela estava no templo, todos os dias, orando. Ah, pastor, eu não sei pregar, eu tenho dificuldade de falar, eu não tenho o dom da palavra. Mas você sabe orar, não sabe? Então, realiza o ministério da oração, como esses irmãos que eu estou citando. Vou citar mais dois irmãos aqui da igreja, presbítero Nicodemos e o presbítero Anésio, ambos de saudosa memória. O presbítero Nicodemos, quando se aposentou, ele achava, antes de se aposentar, ele achava que o sonho dele era se aposentar. Estou falando de uma experiência de alguém aqui da igreja. E quando ele se aposentou, que ele passou os primeiros meses em casa, ocioso, sem fazer nada, ele já era tesoureiro da igreja. Ele disse: pastor, ai de mim, se não fosse essa atividade que eu faço aqui de tesouraria da igreja, eu não sei o que seria de mim. Porque eu estava me sentindo, depois que eu saí, eu pensei que era uma coisa boa ficar aposentado, mas quando eu comecei a me sentir ocioso, inútil, parado, eu comecei a dizer: meu Deus, eu não sirvo mais para viver. E ele disse: essa atividade aqui me ajudou muito. O mesmo aconteceu com o presbítero Anésio Cavalcante, que também se aposentou. E ele dizia: pastor, eu louvo a Deus porque eu tenho essa ocupação, eu tenho essa ocupação de trabalhar na tesouraria da igreja. Um outro irmão que eu não posso esquecer, presbítero João Jorge, um homem com mais de 90 anos de idade, morava aqui em frente a esse vizinho aqui, o abrigo aqui, São Vicente de Paula. Ele morava em frente àquele clube Céu que tinha ali. Presbítero João Jorge, mais de 90 anos de idade, ele já dorme no Senhor. Ele vinha todos os dias a pé e voltava, exercia o presbiterato aqui nessa igreja. O diácono Antônio, o irmão conhecido mais carinhosamente por Tota, é um outro que está vivo, mas eu já falei que ele precisava de ser jubilado. Ele disse: não, pastor, eu quero, enquanto puder, fazer alguma coisa pelo meu Senhor, eu quero trabalhar. Que exemplo a gente encontra nessas pessoas que estão aqui. Um outro irmão que nós poderíamos citar aqui como exemplo, Manuel Cesário, um homem já idoso, numa certa idade, já foi presidente do conjunto coral Saracali, mas todos os sábados está aqui no ensaio do coral, mora distante daqui, mas vem para o ensaio do coral. Ele disse: eu amo esse coral. Em outra ocasião, conversando comigo, podemos citar aqui a irmã Aurizete Nóbrega. A irmã Aurizete, que exerce um papel de suma responsabilidade em nossa igreja, mas está aqui, preocupada com as finanças da casa de Deus. O que é isso? É saber usar a sua faixa etária da terceira idade no trabalho de Deus. Não fique ocioso, não fique parado. Estou lembrando aqui também da irmã Porfíria, esposa do irmão Luiz Silvestre. Essa irmã, ela tinha dificuldade pela falta de ter estudado assim no tempo que era em criança, que era na infância, e ela não
não sabia ler. Eu digo isso com todo respeito, irmão Luiz Silvestre. Mas ela demonstrou um desejo de fazer parte do coral da igreja, coral Sarah Calley. Irmã Zélia, de saudosa memória, na época, quando soube que o sonho dela era cantar no coral, disse: mas como é que essa irmã, sem ter condições de ler e aprender os hinos, vai fazer parte do coral? Então Zelinha deu as letras para ela, para que os filhos ou filha ensinasse a ela em casa, para ela decorar. E ela cantava muitas vezes aqui na frente, decorado, os hinos. O sonho dela foi realizado. Não sabia ler, a idade já um pouco assim, mais para lá, mas ela fez parte do coral da igreja. E finalmente, está viva, ela está viva. Mas finalmente, eu quero citar aqui um exemplo, quero terminar com esse exemplo, de uma irmã chamada Noêmia. Noêmia morava aqui vizinha à igreja. A irmã Noêmia, mãe do nosso irmão presbítero Célio. Essa irmã, avançada em idade, quase 90 anos de idade, ela era costureira. Era uma Dorcas aqui da igreja. Era uma Dorcas da igreja. E o que ela fazia? Chegava o fim de ano, ela comprava tecidos, fazia aquelas camisolazinhas que as donas de casa ficam bem mais à vontade em casa. Eu não sei, é camisola mesmo, né? Bem simplesinha. Ou então ela comprava pano de prato, comprava aquele tecido, fazia o pano de prato, retalhos de coxa, retalho de coxa, fazia coxa de retalho e chegava aqui no final de ano, distribuía com as famílias pobres da igreja. O que é isso? Terceira idade a serviço de Deus. Terceira idade a serviço de Deus. Nós temos aqui o exemplo da irmã Cícera também, que não para. Vai na casa de A, de B e C e D, fica procurando gente para falar de Jesus ou orar por família aqui, ali e acolá. O que é isso? É não saber ficar parada ou parado, não deixar a ociosidade dominar o seu coração, não se sentir uma pessoa inútil, não se sentir uma pessoa sem oportunidade mais para fazer aquilo que você pode e deve fazer. Então, meus irmãos, eu acredito que esse simpósio veio trazer um despertamento para que as famílias da terceira idade possam realmente ser despertadas para fazer alguma coisa na casa de Deus. Você pode cantar no coral da igreja, você pode fazer parte do ciclo de oração, todas as segundas-feiras, auxiliadoras estão aqui. Você pode fazer parte do departamento das viúvas, você pode fazer parte do departamento de arte culinária, trabalhar com as irmãs, fazendo sopão, fazendo alimento para distribuir com as famílias pobres. Você pode ter uma simples agulha na sua mão, a exemplo de Dorcas, a exemplo de irmã Noêmia, que eu citei por último, e ser uma bênção aqui na igreja do Calvário. Quem pode dizer amém? E eu queria fazer uma oração, encerrando, por aquelas pessoas que desejarem: pastor, eu quero fazer alguma coisa. Tem muita coisa que fazer, depende de você se dispor, depende de você dizer: eu quero fazer, eu quero realizar alguma coisa. Conte comigo, pastor. Não fique parado, não fique esquentando o banco da igreja, não se sinta ocioso ou ociosa, não se sinta uma pessoa discriminada. Mas eu já estou numa certa idade, eu não tenho muita coisa que oferecer. Ana, 84 anos de idade, todos os dias estava no templo orando. Esses irmãos que eu citei aqui, o exemplo de todos eles: presbítero Nicodemos, presbítero Anésio, irmã Porfíria, João Jorge, Maria da Conceição, que é a fundadora do coral Sarah Calley, não perde nenhum ensaio. Manuel Cesário, que eu citei há pouco, irmão Justino, que já dorme no Senhor, irmã Aurizete, tantos irmãos que estão sabendo tirar proveito na faixa etária da terceira idade, estão querendo fazer alguma coisa para Jesus. Amém? Que você se disponha nessa manhã, que esse simpósio desperte você que é da terceira idade. Os jovens estão lá no seu lugar,
Os jovens casados também estão lá no seu lugar. Eles estão certamente recebendo uma diretriz lá de como eles devem servir a casa de Deus. Vocês aqui da terceira idade estão sabendo que poderemos fazer sim alguma coisa, e temos muita coisa que fazer. Depende de você se dispor, depende de você apresentar como voluntário. Que Deus nos abençoe. Amém? Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo estejam sobre toda a sua família, e até amanhã, se Deus assim nos permitir.